Ah, não. Essas motos aqui. Alô, você, Cedo Talk, estamos aqui mais uma vez nesse podcast do Senhor, podcast que foi feito para abençoar a sua vida e eu te agradeço por ter dado essa atenção agora a nós, porque aqui hoje, especificamente, a gente vai trazer mais uma história inspiradora, mais uma história onde você vai poder tirar ideias incríveis para a sua vida, sim, Amém. De verdade. Porque aqui a gente traz pessoas com experiências que podem acelerar a sua vida e diminuir anos aí que você ficaria sofrendo. E eu sou o Nilson Generoso, muito prazer. Temos aqui também o Kiko. Fala aí, Kiko. Fala aí, galerinha do Cedro Talk. Sou o Kiko Adelino. Então, mais uma aí, né? Não sei se vocês repararam, mas a gente tá no cenáriozinho diferente, né? Estamos evoluindo cada vez mais e tô ansioso, hein? Pra hoje. É isso. Tô ansioso, galerinha. Vamos deixar o cara se apresentar, né? Nem vou falar. É isso aí. Como todos te esperam sempre um convidado especial. Hoje nós temos aí nada mais, nada menos que o incrível Steves. Estamos aí. Steve, palmas pro Steves, cara. Palmas pra todo convidado que vem. Steves aí. Do nosso Cedro Talk, o Steves aí vai compartilhar sua experiência de vida aqui na Cedro Church, no Engenho do Mato. Ele já falou um pouco sobre a sua experiência, mas a gente sabe, né, que ali no público é um pouco mais difícil de se aprofundar demais. E hoje é ele vai soltar o preso. Hoje é o dia de jogar tudo pra fora, hein? Hoje ele vai soltar o preso. Se apresenta aí, Steve, pra galera, fala um pouco aí pode quem falar é você, pra galera aí, o que ó. você faz. Pode falar. Alô, galera, meu nome é Steves Guedes, sou formado em administração de empresas, sou empresário, sou pai de família, chefe de família, sou formado em teologia no Instituto Mundo Bíblico, formado também no Seminário Teológico Gerando Vencedores, e eu vim aqui só trazer um conteúdo bom, né, que seja fortificante para a sua vida, né, através das experiências que eu já tive com Deus. Esse é o Steve, né? Amém, Neil? Brabo demais, cara. E já pegando o gancho, eu quero que você fale, ele trocou uma ideia aqui com a gente, ele disse que o ponto de inflexão dele, a virada de chave na vida dele, foi em 2015. A gente está em 2023, olha só. 8 anos que você vai ter de aceleramento na tua vida agora, hein? 8 anos. Então, 2015. Steve, fala um pouquinho pra gente sobre esse ponto de inflexão, para que a gente inicie o podcast aí, falando sobre a sua história, e em seguida a gente vai falando sobre o seu propósito, sobre como isso pode ajudar outras pessoas. Fica à vontade. 2015 foi quando eu tive minha primeira experiência com Jesus, com Deus, né? Eu estava satisfeito com a minha vida, a vida que eu tinha, que era uma vida normal, como qualquer ser humano. E aquele momento que eu vivia, aquele momento específico, onde eu era líder, chefe de uma empresa, e já tinha adquirido um carro legal, morava sozinho, e minha vida ali para mim era uma vida boa. Falei, chegou a hora de eu ir para a igreja agora e agradecer a Deus tudo que eu tenho. Só que, na verdade, a gente às vezes imagina que está indo agradecer a Deus de algo que você conquistou e você acredita que você conquistou pelos seus meios. Né? Quando você gera essa expectativa sem conhecer a Deus de verdade, quem Ele é, você está gerando expectativa em você. Só na força do nosso braço. Só na força do nosso braço. E foi um momento onde que eu chego na igreja e começo a participar dos cultos, tranquilo, estava bem tranquilo, só que eu não entendia que eu estava quebrado por dentro. Existiam traumas, coisas que precisavam ser tratadas, porque o orgulho acaba te afogando e deixando você um pouco cego, né? Eu gosto muito de uma passagem bíblica, que é o que Bartimeu, que ele começa a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, né? Tenha piedade de mim. Bartimeu era cego, né? E Jesus, né, ele provavelmente, no meio da multidão, Bartimeu provavelmente já estaria ali gritando, e a multidão passando. Eu imagino que a multidão, alguém da multidão já está falando, não perturbe o mestre, não perturbe o mestre. E ele continua perseverando e gritando. E Jesus pede para que leve até ele ali, e pergunta o que ele quer. O que você quer? Ele fala, eu quero ver. O interessante não é o ver de Bartimeu. O interessante é que Bartimeu, cara, eu gosto muito dessa passagem, porque Bartimeu me ensina muita coisa. Bartimeu me ensina que ele conseguiu um milagre. O importante não é só conseguir o milagre, o importante é manter o milagre.
Porque Bartimeu decide seguir Jesus. Ele não só recebeu o milagre, ele glorificou e seguiu ele. Então, eu estava com os olhos vendados nessa época. Vendados, completamente vendados. E quando eu entro na igreja, eu começo a seguir aquela rotina de culto. Começo a seguir uma rotina de culto ali. E um belo dia, uma amiga de trabalho me convida para ir no show gospel do Anderson Freire, lembra até hoje. Uma gravação do DVD que ele teve na época, né? Hoje nem tem mais DVD, né? Na época tinha DVD ainda. E aí, nessa gravação do DVD, eu parecia um peixe fora d'água. Cheguei lá foi até na Inove Music, em São Gonçalo. Hoje acho que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Antiga essa aí. E aí, ele pegou aquele lugar ali para fazer essa gravação. E aí, a galera, essa amiga minha de trabalho, junto com a galera na frente, que era tudo da igreja, e eu fiquei atrás sozinho, parado ali. Parado. Sem entender o que está acontecendo. Não entendia muito bem o que era um culto de verdade, daquele estilo ali, né? Que ali era um culto e uma gravação DVD ao mesmo tempo. O Anderson Freire é um homem de Deus, né? Verdade. Gosto muito das músicas dele, foi o começo da minha caminhada, foi o que me impulsionou a crer, né? Através das músicas dele em Jesus Cristo. E, cara, o interessante é que no meio dessa jornada ali, eu estava em dúvida ainda. Eu não sabia se eu aceitava Jesus ou não, porque eu tinha participado de alguns cultos na igreja. E eu ficava naquela, aceito ou não aceito? Porque na minha cabeça, gerava essa dúvida. Para as pessoas, eu mostrava que eu acreditava. Entende? Eu mostrava algo externo, onde algo interno não tinha sido superado ainda. Isso é incrível, né? Como as pessoas, às vezes, elas têm essa habilidade de viver uma máscara, né? E o interno dela tá afetado ali. Só que, cara, como é que pode? A pessoa vai, ela faz... Ela tá frequentando, ela tá cantando muitas das vezes, tá pregando, e você o humano, ele não olha o coração, certo? E você tá vendo aquilo ali, aí quando você descobre que era tudo enganação, você pensa, cara, essa pessoa é um artista. Parece que a pessoa nasce com isso, né? Como que consegue manter, né? Não, como que consegue, cara? Porque, assim, eu não consegui ficar assim, não, cara. É meio complexo, né? Essa situação. E, cara, esse ponto que você tocou do Bartimeu, cara, também é incrível. Porque, às vezes, a gente fica pensando, eu tô aqui com Deus, tá? Mas eu vou ficar aqui no meu chá de cadeira aqui, quietinho, tal. Tô precisando ali. Só que como a gente já participou de conferência e tal, a gente viu pessoas de fora falando o nome de Deus sendo usado para falar que Jesus, o Espírito Santo, ele tem que ser clamado, pô. Tem que gritar, tem que extravasar, entende? E um fator, a gente estava até conversando sobre isso agora há pouco, né? Um fator que impede muitas pessoas de acessarem coisas diferentes, especificamente também na vida espiritual, que acho que é o ponto principal aqui, é a questão delas terem vergonha, cara. Vergonha. Sabe o que é? Não sei se você identifica algumas coisas, assim como eu falei agora, sim, na sua trajetória aí. Claro, no começo gerou muita vergonha, talvez, né? Eu não vejo uma clareza total nisso, mas talvez um dos pontos seria a vergonha, uma das barreiras também. Eu lembro que antes desse evento do Anderson Freire, eu cheguei para um irmão e falei que eu queria aceitar Jesus. Esse irmão foi meu discipulador na minha jornada ali no início, por um bom tempo, acho que uns 4 meses. E aí ele chegou e foi até um culto de quarta-feira, né? Que o meu nascer para Jesus foi dentro da Igreja Batista tradicional. Então foi muito pautado dentro ali da palavra, né? Da oração, né? Dos cânticos ali da Igreja Batista. E são as minhas raízes. E o ponto legal é que, você vê a questão da vergonha. Sim. Eu estava ali, eu falei com o irmão baixinho no ouvido dele, que era um culto de quarta-feira, era um culto de oração. E aí eu falei com ele, irmão, queria aceitar Jesus. Baixinho. Aí o irmão foi e falou, vem cá, pegou no meu braço. Não se expor muito, né? Quando pega no braço... Mas espera aí, não me leva lá pra frente agora não, pera aí. Na bolha aqui, pô. Assim, fiquei igual um tomate na hora, vermelho, né, cara? Falei, meu Deus... Pra que eu fui aceitar Jesus agora, né, cara? Por que eu fui aceitar Jesus agora, né? Eu achei que na minha cabeça, naquela época, eu achei que seria mais tranquilo. Sabe? O culto, a igreja está mais tranquila, está mais vazia, só um culto de oração, a pessoa está mais light, né? Você achou que era só levantar a mão? Então, não, nem levantei a mão, falei com ele no ouvido dele. Ele me arrastou até o pastor me apresentou, e dali começou uma trajetória de discipulado, né?
Aí, na questão lá do Anderson Freire, cara, eu também estava bem tímido, bem fechado ali. Muito fechado, ao ponto de eu não ter contato com ninguém. Tanto é que as pessoas que me levaram, as pessoas estavam um passo à minha frente. E eu estava um passo atrás. Entende? Eu não consegui ficar à frente, eu só fiquei atrás. Porque a forma que eu me sentia mais tranquilo, era mais cômodo para mim aquela situação. Mas Deus te enxerga onde você estiver, Ele te enxerga. Aonde você está, Ele vai te enxergar. Não adianta se esconder. Como eu estava em cima do muro, e a Bíblia diz que a gente não pode ficar em cima do muro, a gente tem que tomar uma decisão. Ou é sim ou é não. Não tem em cima do muro. Não existe. Quando você decide estar em cima do muro, você já está do lado do maligno. É o que a palavra vai nos ensinar. E aí, cara, eu achei engraçado que veio uma mulher no meio da multidão, cara. Caminhando, cara. E eu fiquei olhando aquela mulher. Porque eu tava em cima do muro, eu já cara. sentia que tava vindo na direção, né? Uma multidão. Aí você vê só um coquezinho andando no meio da multidão ali. Eu acho que já tava, não vem pra mim não. Não vem pra mim não. Já fecha o olho aqui, você tem aquela brida aqui assim, ó. E tá vindo ainda. E aí você abre de novo, tá na sua frente. Aí você... Daqui a pouco... Ih, já... Cara, se fosse assim, tava tranquilo. Se fosse esse pensamento, né? Tava tranquilo. Como é que foi? Fala pra gente. Mas meu pensamento era, cara, essa mulher tá vindo... Não é possível, cara, que ela tá vindo dar em cima de mim, cara. Chegou um show gospel. Esse era o pensamento eu tava com o coração dividido, minha cabeça tava mais fora do que dentro. Mas eu estava dividido. E quando a carne fala mais alto. Quando você vê uma mulher vindo em sua direção, olhando, focado em você. Ela tava com o olho focado. Tipo assim, parece até um tirador de elite. Chegando, né? Parece até um tirador de elite, na minha direção. Eu sei que eu tô arrumado, mas, pô, tamo num show, né? Cara, que isso, gente? Isso acontece muito. Imagina Deus vendo e falando, pô, faz calma, não é isso. Tô mandando uma mensagem lá pra ele, tá achando que... Acontece, cara. E ela vem se aproximando. E o interessante é que, assim, Deus usa as pessoas, mas ele não faz nada se você não permitir. Você precisa se deixar dar o acesso. Né? Assim como... Se você não deixa o acesso, você também não é transformado. Então, o acesso é que vai trazer a sua transformação. É o acesso. É a liberação. Aquilo que você vai liberar. E ela chegou perto de mim e fez uma pergunta. Eu posso te perguntar uma coisa? Aí eu olhei para ela assim, regalada, e você pensa mil coisas, né? Vai pedir para dar um beijo, vai pedir para fazer isso. Que isso, vai me agarrar, vai me chamar para sair, vai me lá. Cara, 1000 coisas passou na minha cabeça, menos o que ela ia me perguntar. Ela perguntou, até quando você vai continuar nessa indecisão? Quando que você vai decidir? Te desmontou, né? Desmonta, cara. O que realmente vale a pena para a sua vida. Mas, cara, o interessante é que ela agarrou meu braço, cara. Quando ela perguntou, ela meteu a mão no meu braço, que eu liberei o acesso, e apertou meu braço. O meu braço esquerdo, cara. Eu lembro até hoje, cara. Apertou meu braço esquerdo, cara. Caraca. Aí, quando ela terminou de falar, falou assim, era isso que eu tinha para te dizer. E foi embora. Nunca mais vi. E ali começou uma jornada de verdade, de eu começar a buscar, conhecer quem Deus é na minha vida. Porque, Neilson, foi incrível, cara. Quando eu saí dali, eu comecei a sentir uma leve dor na perna esquerda. Leve, muito leve. Sabe aquele cansaço de você ficar em pé muitas horas? Uhum. Então, foi exatamente... Ela pegou no braço esquerdo e eu comecei a sentir dor na perna esquerda. Caramba. Entende? Aí você fala, Steve, você ficou doente e tal. Eu saí dali, cara, essa dor ela foi aumentando. Passava os dias, eu ia trabalhar e a dor ia aumentando, ao ponto de eu ter que tomar um relaxante muscular, por exemplo. Caraca. Né, para me manter em pé. Só a perna esquerda. Aí passou por, acho que 2 meses, mais ou menos. A dor foi intensificando. Eu comecei tomando um remédio de manhã. Daqui a pouco eu estava tomando um remédio de manhã, na hora do almoço. O tempo foi passando. Depois eu comecei a tomar um remédio à tarde. E daqui a pouco à noite para dormir. E assim foi. Até o ponto de eu não conseguir andar mais direito. Porque a perna esquerda estava completamente travada. E aí minha mãe desesperada, o que você tem, meu filho, o que você tem? E nisso, ao mesmo tempo, fazendo discipulado. Você na Igreja Batista. Não, recebendo esse discipulado. Eu estava sendo discipulado pela Igreja Batista. Sim. E o irmão me discipulando. A minha sede nessa época era tanta, cara, era tanta, né, que mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, eu queria conhecer Deus. Né? Minha esposa fala que eu tenho um ponto positivo, eu sou um cara que eu persevero, eu insisto, eu não desisto. Olha só. Né, cara?
E essa é uma coisa muito importante. Você não pode desistir do propósito que Deus tem na sua vida. Porque é isso que vai te dar acesso ao milagre. E, cara, foi incrível, porque acho que eu fiquei em torno de 10 meses, mais ou menos, cara, nesse sofrimento. Aí, nisso, já não podia mais trabalhar, ficava mais na cama do que em pé. Que isso? Né? O interessante é que nesse período eu tinha comprado no carro a prestação, eu lembro até hoje, né? Só atrasou uma prestação do carro, porque eu esqueci de pagar. Deus sustenta, Deus é fiel. Em todas as áreas, cara, eu fui sustentado pelo Senhor. Né? Tinha um discipulador que me auxiliava na área espiritual. Eu tinha o fisioterapeuta, que era um cara guerreiro, que lutava. Cara, pra você ter ideia, eu entrei na fisioterapia, que primeiro a gente vai buscar a força dos homens. Eu estava aprendendo quem era Jesus, mas eu não entendia como eu conseguiria esse milagre. Entendeu? É muito diferente. Você precisa entender como você vai conseguir o milagre. Para você conseguir o milagre, primeiro você precisa ser transformado por dentro. Que é a transformação que vai gerar fé e vai fazer você acreditar quem Jesus é em você. Isso é muito importante, cara. E aí, cara, o fisioterapeuta, ele começou a traçar os números de dor, de 1 a 9. E aí, os primeiros meses, ele me perguntava, eu estive de 1 a 9, de 1 a 10, né? De 1 a 10. Quanto de dor você está sentindo nos primeiros meses? E eu sempre 10. Que isso? Passava 3 meses, 10. 4 meses, 10. 5 meses, 10. A dor era muito grande. Eu andava encurvado, cara. Para onde eu ia era encurvado. Eu lembro de uma situação que eu estava em Minas Gerais e eu estava deitado em cima da cama e aí eu falei assim, cara, hoje eu não vou tomar um remédio, hoje eu não estou sentindo nada. Aí não tomei. Continuei deitado. Falei assim, cara, hoje, meu milagre aconteceu hoje. Eu ficava, meu milagre aconteceu hoje. Não estou sentindo nada. Acho que eu estou 100%. Levantei. Com medo, que o medo que acaba paralisando a gente, né? E fui dando pequenos passos. Caramba. E reto, né? E aí, cara, de repente, quando eu consegui chegar na cozinha onde estava a galera, o pessoal se reunido para tomar café e tal ali, pela manhã, a minha perna esquerda ela desligou. E eu caí por cima da mesa. Que e aí isso? foi tudo pro chão, o pessoal correndo, me segurando. E aí a dor voltou. De novo, intensa. Né? Então, esse foi um dos pontos. Quase caí na rua também. Às vezes, para levantar do carro, era com muita dificuldade. Você começou a andar, dar uns pequenos passos ali, falou, tá, é um milagre, tal. Daqui a pouco travou de novo. Travou de novo. Isso parece até aquela passagem que Pedro ele deu pequenos passos em cima da água. Lembrou disso? Caraca, eu juro. E depois ele afundou. Juro. O que passou na tua mente assim na hora? Quando tava começando a E ele andar, começou com medo também, né? o que passou assim? Será que você não pensou em alguma coisa assim? Caraca, não. Será que é? Você pensou nesse será que é? Pô, pera, que doideira. Eu fiquei na dúvida. Na verdade, deu dúvida na hora? Eu tinha dúvida. Caraca, ainda. olha só, cara. Caraca, é muito... A Bíblia não A falha. dúvida, cara. Não falha nunca. Hoje, uma palavra que eu utilizo muito é que se você tem dúvida, duvide da sua dúvida. Não duvide daquilo que Deus falou com você. Não duvide disso. Duvide da sua dúvida. Duvide da Só sua duvide dúvida. da sua fé. Aí, ó. Duvide da sua frase dúvida. aí, ó. Duvide da sua dúvida. Muito bom. Isso aí. E sabe o que é incrível? Porque assim, eu tenho esse pensamento comigo, que é o seguinte, você pode orar 10 horas por dia. Pode orar, cara. É bom. Só que assim, se você orar 10 horas e em seguida você for pro sofá, ver televisão, pra mim, eu tenho pra mim que o milagre não vai chegar pra você não, cara. Porque se a pessoa realmente quer milagre, tem que fazer isso que você fez. O cara tava com a perna travada, mas a sede dele era tanta que mesmo assim ele dava um jeito, ele se virava, ele se esforçava para ouvir a palavra de Deus, para buscar aquele conhecimento que ele acreditava, ou seja, ele estava buscando pelo que ele acredita. E ele acabou de falar com a gente que o milagre ele aconteceu no percurso, ou seja, não adianta eu só orar, eu acreditar e não fazer nada. Não. É por isso que a Tem palavra que se fala que a movimentar, fé né? sem obras é morta, cara. Foi morto. É morta. E ele deu os passos. Sim. Que a perna estava ruim, do nada começou a funcionar. Só que veio um ponto de dúvida, ali ele voltou. Voltei a afundar. Só que no momento que ele estava com fé, acreditando, e ele estava se esforçando para aquilo acontecer, cara, teve resultado. Então acho que esse é o ponto que a gente tem que estar sempre pensando. Claro, claro. É muito, muito importante, cara, a gente nunca deixar de acreditar, cara. A gente precisa acreditar sempre, sabe?
O próprio Jesus ele fala que através da fé, do grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. Né? A gente não entende, né? Mas se você parar para imaginar que a ideia vem aqui, primeiro, né? Junto à sua ideia, seu intelecto, a ideia, né? Junto com a sua fé. A ideia está aqui, a fé vai transformar, vai fazer aquilo acontecer. Isso é importante, né? Se você imaginou que você está andando, gerou fé no seu coração, o milagre vai acontecer. Isso é muito importante, você ter essa percepção, para que você possa para que Jesus possa fazer o milagre na sua vida. E ali, cara, o interessante foi o seguinte, cara, que nesse percurso dessa jornada minha no começo da caminhada, minha mãe chegou. Minha mãe entra na minha casa, onde eu morava já, lá no Apolo, e minha mãe participa de um discipulado, e minha mãe pergunta para o meu discipulador, que era o irmão Leonardo, né? Dá um abraço para ele, né? Hoje pastor, né? Grande amigo meu até hoje nessa jornada. E minha mãe pergunta para ele, lembro como se fosse hoje: depois que meu filho aceitou Jesus, ele só fica doente. Caramba, cara, isso é forte. Isso aí é confuso. Forte. Cara. E aí? Ele falou: Dona Regiane, pensa no morto. Morto sente dor? Ela não. Pegou? E a resposta foi melhor ainda. Não, a resposta foi cara, genial. Assim, cara, assim, caraca, essa é doideira, cara. Então, quando você... Caraca, não, foi... vem aquela história de Bartimeu. Os olhos, né, as vendas foram tiradas dos olhos. Então, eu ressuscitei em Cristo. Então, não é que eu aceitei Jesus e fiquei doente, não. Eu já estava doente. É a mesma coisa que o empresário chegar na igreja e falar que depois que ele entrou na igreja, ele faliu. Não, ele já estava falido. Só foi tirada... Né? Já estava cego, né? Cristo só tirou as vendas dos olhos dele e falou assim: a sua realidade é essa. Acorda. Entendeu, cara? Então, e aí, cara, aí quando eu decidi realmente abandonar todo o meu eu, as coisas que eu estava fazendo, eu fazia o discipulado, fazia tudo, acreditava, mas até então eu não tinha abandonado as coisas que eu fazia no passado. Eu estava sempre pingando alguma coisa aqui, outra lá. Eu não estava 100% ainda pautado, firmado na rocha. E quando eu entendi isso aí, cara, aí o milagre aconteceu. Cara. Eu lembro que quando eu comecei eu falei: mãe, eu vou parar de trabalhar, que eu fazia algumas coisas por fora, né? Enchia de remédio para poder trabalhar, fazer alguma coisa, né? E no final acabava piorando cada vez mais. Eu trabalhava um dia, ficava 3, 4 dias sem trabalhar, de cama. Que isso? E eu lembro que uma vez minha mãe estava falando com meu tio, conversando na sala, e ela falou... ela e meu tio conversando, eu estava com o olho fechado, mas eu estava acordado, eu estava com dor. Ela falou para meu tio falando com ela: acho que melhor aposentar esse menino, cara. Ele não tem mais jeito. Já passou muito tempo. Ele não volta ao normal. E minha mãe falou assim: cara, eu não sei o que fazer mais. Eu não sei o que fazer mais. Daí passou um tempo, eu descobri que eu tinha um problema de coluna seríssimo, cara, que eu tinha que operar. Eu teria que operar desse problema de coluna que eu tinha. Foi aparecendo um problema da coluna. Aí o problema apareceu, fiz os exames, busquei tudo, auxílio médico. E a resposta que eu tive do médico, eu fui daqui para Juiz de Fora, cara. Para buscar um especialista. Que isso? Para tentar arrumar uma solução para minha situação. E ele me deu 70% de chance de entrar na mesa de cirurgia e sair igual ou pior. 30% de cura. Caramba. Ele falou: como profissional eu tenho que te falar. Ele falou assim: eu tenho uma outra solução para você. Eu vou te dar uma injeção que vai durar 6 meses, mas ela pode te dar um efeito colateral com o tempo. Meu Deus do céu. Uns 6 meses de vida, assim. Pode gerar algum efeito, ou no coração, ou no rins, ou qualquer outro órgão, porque é uma substância muito forte. Olha a escolha que tinha. 6 meses de injeção com o negócio aí, né? E o detalhe... Caraca, não... Mano... E o detalhe... Agoniante só de ouvir isso, cara. Ou 30% de chance de dar certo na cirurgia. Agora, eu vou falar o detalhe, os cashback, né? Cashback é dinheiro, né? Os cashback da época, em torno de R$35 mil a cirurgia. Caramba! Que isso? Eu lembro que eu falei: mãe, eu tinha um terreno lá em Duque de Caxias, eu tento vender aquele terreno por qualquer preço.
Pega o meu carro, vende por qualquer preço, porque a dor, o desespero te faz você entregar tudo que você tem a qualquer preço. Isso é incrível. E, tipo assim, naquela época, se aparecesse alguém para dar pelo menos, vou dar um exemplo aqui, 10 mil reais no terreno e no carro, falaria para minha mãe, entrega, que eu não aguento mais a minha dor. Aí você para pensar naquela mulher do fluxo de sangue, ela deu tudo que ela tinha, ela gastou tudo que ela tinha atrás de uma cura. O último recurso dela foi Jesus. Mas antes de ela chegar até Jesus, ela bolou um plano. Se eu só tocar, eu serei curada. E o incrível é que a gente percebe o seguinte: você vendeu seu terreno. Não cheguei a vender. Tá, mas colocou para venda, certo? Você falou, deu ideia. Eu dei ideia, quase coloquei. Quase. Não cheguei a colocar. E o carro, certo? Isso foi a sua mente humana de primeira pensou nisso. Desespero. E só que, assim, aqui o que chama atenção é que você fez isso, só que você não tinha 100% de certeza que o negócio ia acontecer. Não. E a gente estava falando aí de o quê? O momento de dor. Sim, momento de dor. Então, é o seguinte, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que o ser humano, quando está doendo, quando está incomodando, aí ele começa a achar soluções e aí sim ele começa a acreditar. Ou seja, você com certeza pensou, não, cara, tem que dar certo. O cara falou, não, mas tem 30%, não, mas não tem o que fazer, vai dar certo. Cara, sabe que isso me leva... Sabe que isso me leva a pensar que Jesus é tudo que a gente precisa, desde o momento que a gente vê que Ele é tudo que a gente tem. Entendeu? Caraca. Só resta Ele, não tem mais nada. Assim como a mulher do fluxo de sangue, só restava Jesus. Para mim, nessa época, só restava Jesus. E aí eu passei por 3 fisioterapeutas, 3 profissionais diferentes. E todos os 3 pelejavam. Cara, eu lembro, cara, que era uma situação muito difícil, cara. E quando eu tomei a decisão, lá mais ou menos pro 7º mês de dor, eu tomei a decisão, vou largar tudo. E larguei. Larguei tudo. Parei de fazer qualquer coisa assim que me levaria a ter um esforço físico ou mental ou psicológico. Né? Parei tudo. Vou parar tudo. Vou focar agora em Cristo. E eu fiz exatamente como a mulher de fluxo de sangue. Falei assim, bolei o plano. Assim, o plano perfeito é quem? É Jesus. Ele é o plano perfeito. Cara, eu lembro que antes de dormir, eu botava meu joelho no chão, com dor. Eu arriava ali, me prostrava ali, rasgava as minhas vestes de verdade, cara. E eu chorava. E pedia para Deus tirar aquela dor de mim, que eu não estava suportando mais. E o Espírito Santo me fez lembrar lá do começo da minha caminhada, quando eu cheguei na igreja. Você veio me olhando de cima para baixo. Agora você está me olhando de baixo para cima. É de joelho que eu quero você. É pedindo. Não é vindo me agradecer, porque Deus se agrada em que você venha pedir. É o que a Bíblia nos ensina. Pedir, pede, eu te darei. Jesus nos ensina isso. Pede com todo o seu coração que eu te darei. E quando eu comecei, cara, a clamar, a orar, ali, cara, foi muito incrível, porque você via a cara do fisioterapeuta, às vezes ele não entendia. Por quê? Aí, vamos voltar para a matemática. Lembra? De 1 a 10. Aí ele perguntava, nesse processo da oração, sim. Todos os dias. Né? Olha a física. Ele, Steve, de 1 a 10, quanto tá doendo? Aí, eu tava já uma semana orando ali, nesse propósito ali, e eu, 8. Aí ele tomou um susto. 8? Tá diminuindo. Alguma coisa está acontecendo. Aí eu falava para ele, Jesus. Aí passou mais uma semana. Steve, tá doendo quanto? Aí eu, 6. Que isso? Ele, cara, você tá brincando. Isso é e assim, esse fisioterapeuta, o cara era muito profissional, cara. Luiz, cara. Até mandar um abraço pra ele, Luiz. Cara, gente boa demais. Batalhou. E é aquele cara que batia na mesa, que ele não entendia. Ele falou assim, cara, não é possível que você não melhora lá no começo da jornada. Não é possível, não acredito. Eu estudei tanto para isso. Ele ia para casa, lia livro, voltava. É loucura, cara. Assim, algo que ninguém podia imaginar. Ele achava que ia ser simples. E aí, cara, passou um mês mais ou menos, aí aquele processo da matemática. Quanto tá doendo, Steve? Assim, cara, 4. Cara, foi loucura, cara. E eu continuei. Cara, vou continuar. Que meu milagre vai acontecer na caminhada, no processo. Não vai ser assim. Tem milagre que acontece no processo.
Não é do dia para a noite. A pessoa precisa viver, porque ela vivendo, ela vai ser exatamente enraizada em Cristo. É a vivência que vai te enraizar de algumas pessoas. E aí, cara, e quanto mais eu me aprofundava na palavra, junto com o discipulado, junto com tudo isso tudo aconteceu, cara, essa panela de pressão, tá? E aí quando chegou acho que uns 2 meses, mais ou menos, né? Já quase chegando no 10º mês, ele perguntou, Chico, tá doendo quanto? Eu falei, 0. Aí. Ele, cara, o que houve, cara? E Jesus me curou. E aí ele se emocionou. Converteu um fisioterapeuta. Ele já caminhava com Cristo, né? Então, graças a Deus. Aí Cara, entendi o que estava acontecendo. Então. Cara, mas o mais interessante desse sobrenatural que aconteceu é que até hoje eu paro para pensar às vezes, paro para refletir nessa jornada, nesse início de jornada, é como que eu levantava dali e ia deitar. Eu não lembro. Eu não lembro de eu estar de joelho, eu vinha, ajoelhava. Eu não me lembro não me recordo de ter levantado e voltado a dormir. Eu já acordava na cama de manhã. Cara, que surreal, cara. Eu não lembro de nenhuma vez que eu levantei. Eu só me lembro de ter me ajoelhado. Que loucura, cara. Dá até um baque assim. Cara. Dá um baque. E aí ali, não só o meu milagre aconteceu, como a minha transformação para o Evangelho também aconteceu. Foi ali, nessa jornada. E nesse período eu tinha apenas a 8ª série ainda. Não é ali? Caraca. Que isso, cara? Um ponto que tá me chamando a atenção aqui é algo que a gente vê constantemente dentro da sociedade, é essa irresponsabilidade em a pessoa só ficar assim, ela tá com um problema, tá? E ela não busca um profissional capacitado. Claro, a gente acredita em Deus. Por exemplo, eu mesmo, eu trabalho ajudando as pessoas na mente ali e tal. Tem várias ferramentas pra gente poder tirar medo, fobia, ok. Agora, a partir do momento que a pessoa fala, cara, eu não vou buscar um profissional, eu vou ficar só aqui. Eu tô rasgado, me rasguei, me quebrei, vou ficar aqui só orando e tal. Vai funcionar a oração? Vai funcionar. Assim como você ia no fisioterapeuta e tava melhorando, mas você ia, sabe? Então, eu acho que isso aí que você falou, entendeu? Eu pensei nisso agora, eu falei, cara, isso aqui é muito importante a gente ter em mente, porque a gente não fica só parado, a gente está mostrando fé com obras, sabe? Com obras. Então, a gente também acredita, porque, cara, Deus, ele até acontece, mas ele não vai mandar um anjo aqui, um querubim descer, Kiko, Sara, não. Ele vai capacitar alguém. Ele vai capacitar alguém, e nem sempre a pessoa vai ser um cristão. Sim. E às vezes Deus ele quer te usar para ganhar um médico, para ganhar um fisioterapeuta, e você tá aqui, não, vou ficar aqui em casa no meu quarto parado, claro. Sabe? Mas o profissional faz parte de todo um contexto, inclusive da cura. Faz parte. Ele é como se fosse uma testemunha testificando que aquilo realmente aconteceu. É igual um médico, uma pessoa que é curada de alguma enfermidade que não tem cura, a pessoa vai fazer um exame para ver se realmente ela foi curada. Não que ela não acredita, é para testemunhar aquilo que Deus fez na vida dela. Exatamente. Então, esse meu fisioterapeuta, ele foi a testemunha daquilo que Deus fez na minha vida. Porque ele fazia testes que eu tivesse doente ainda, com esse problema na coluna, eu não conseguiria fazer. Então, era feito teste. Todas as vezes que eu ia, ele não só perguntava, tá doendo? Não, ele fazia, esse tá doendo, gerava em testes. Ele fazendo vários testes ali, sabe? E, por exemplo, pra você ter uma ideia, não tem aquele choquinho que coloca na coluna? Aquele choque, tipo um choque que coloca na coluna. E coloca um infravermelho também. Só que essas coisas coloca geralmente separado. Você coloca um choquinho, né, para dar acho que é para estimular o músculo, que ele fica um pouco enrijecido, para soltar ele, né, para poder você fluir, a sua coluna ficar flexível e a dor ir embora. Pra você ter ideia, cara, ele jogava, esse é feito separado, ele jogava o infravermelho na crise e jogava o choquinho junto. E o choquinho, tipo assim, ele começava com um grau lá, que eu não sei como é que é feita a matemática, mas que você eleva um grau de dor no choque, nas costas. E aí, em 10 em 10 segundos, 15 em 15 segundos, ele perguntava se tinha acostumado o meu músculo ou não, porque a dor era muito alta do choque. E se acostumava, eu já não estava sentindo muita dor no choque, ele aumentava o choque. Caramba.
Isso. E isso era um processo. E até o nível máximo do choque, que ele podia elevar. Isso para poder ajudar ao músculo a liberar o músculo, como se o músculo estivesse atrapalhando ali, sabe? Enrijecido. Contraído, isso aí. E as coisas não iam fluindo, sabe? Mas quando ele faz esse teste, eu já não sentia mais aquela dor. Eu não precisava passar mais por outros níveis de choque. É só no primeiro. Não precisava mais do segundo estágio, ou terceiro estágio de choque. Ele aumentar a intensidade de choque, sabe? O primeiro já estava resolvendo. Já não estava sentindo muita coisa. Então eu falei assim, Chico, beleza, então vai embora. Que você não precisa foi chegar liberado. no máximo, não. Não, no finalzinho não precisava chegar no máximo mais, já estava tranquilo. Mas a jornada foi dura, né? E nesse período, dessa panela de pressão aí de eu ter aceitado Jesus, foi o período que Deus falou comigo também que eu poderia ir mais longe. Que eu até falei no final, que eu tinha a 8ª série, né? E foi onde eu entendi que eu precisava buscar mais a Deus, que eu precisava estudar mais, né? E aí começou uma outra jornada já de estudos, de conhecimento, onde me levaram a outro nível de conhecimento em Jesus, né? Que aí veio a formação, veio primeiro o ensino médio, que eu não tinha, né? Eu me formei no ensino médio naquela época, e em seguida eu entrei na faculdade. Aí me formei em administração de empresas. E aí foi onde eu comecei a entender muita coisa sobre a minha vida, né, cara? Eu não sei se são todas as áreas, né, da faculdade, todos os cursos. Eu acredito que a maioria, ele tem um ponto específico ali que fala sobre psicologia. Né? No meu caso, a disciplina era psicologia nas organizações. E aquilo ali mexeu muito com minha linha de raciocínio, sabe? Não só a linha de raciocínio, mas aquilo que eu estava recebendo do Evangelho. Foi a junção que causou como se fosse uma explosão, né? Uma transformação na minha vida. Isso aí foi incrível. Foi incrível. E, cara, isso aí é bom, cara, que você tem isso aí na tua vida, porque eu tenho certeza, cara, que tudo que você está falando, cara, as pessoas que estão vindo ali agora estão sendo beneficiadas com isso, e inclusive, você que está aqui até agora, você é do tal, que eu quero te perguntar, se essa história aqui, na moral mesmo, olha aqui, essa história aqui vale a inscrição? Vale você compartilhar isso aqui com outra pessoa? Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por algum processo desse. E você percebeu que tem alguém que precisa disso. Então, ajuda outra pessoa. Leva essa mensagem para mais pessoas. E, inclusive, Chives, eu queria te perguntar sobre um fato aqui também, que você comentou, que esse é o fato, que me chamou muita atenção. Quando a gente estava trocando uma ideia ali no offline, foi a questão de você ter passado por um processo de crise ali, cara, de pânico, depressão. Sim. Isso aí foi... Acho que isso aí pode agregar bastante, cara, porque isso aí é um assunto bem polêmico. Que a gente passa, né, cara? O início da minha jornada foi um início muito intenso. Sim. Mas sempre passa um processo, né? A Cedro, hoje é a terceira igreja que eu estou congregando. Eu passei pela Igreja Batista, depois eu fui para uma igreja, a Boa Semente, que fica lá em Itaboraí, e para ajudar um pastor, né? Mas eu saí das igrejas tudo com a bênção, né? Tudo com conversa, né? Os pastores, sim, até hoje são meus amigos, né? Pastor Roberto, que é um mestre, né? Um homem de Deus, né? Da Igreja Batista. E o segundo foi o pastor Bruno, né? Que para mim é meu grande amigo hoje, até hoje, né? Hoje o apóstolo Marcelo. E o período que você passa em certas situações da sua vida, cara, existe um momento que você acaba deixando Deus de lado, sabe? Eu costumo falar que é o afastamento. Você vem na igreja, você vem nos cultos, mas sua mente está em outro lugar, sabe? Você está afastado e não sabe que está afastado. E mente vazia, cara, não adianta. Existe até um jargão, né? Um ditado popular que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, cara, eu afogado no trabalho, afogado na empresa, na época, e acabei, cara, que fui me afastando aos poucos, né? E detalhe, Nilson, depois da manhã, daqui a 2 dias, faz 3 anos que eu tive minha primeira crise de pânico. 2020, dia 26/7/2020. Eu marquei porque 2 dias antes eu me casei. Caramba. Tava em lua de mel, cara. Que isso? Que ponto doideira, perfeito cara. Pra acontecer isso, cara. 2 dias antes eu tive uma crise de pânico. Não, 2 dias depois que eu me casei eu tive uma crise de pânico. 2 dias depois, isso aí. E lua de mel, cara. Mas foi do nada?
Nada é do nada, cara, né? Eu costumo falar que Steve, a minha visão é tanto o pânico, quanto a ansiedade, quanto a depressão, isso nada mais é do que uma doença da alma. Doença da alma. É um afastamento seu com Deus, né? Você para pra pensar que uma semente, ela precisa da terra para ela poder frutificar, para ela poder viver. O peixe, ele precisa da água para ele poder sobreviver. Ele não vive fora da água. A semente não fica fora da terra. E nós também não vivemos fora de Deus. Sim. Toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente entra em crise. Pode reparar. Toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente entra em crise. Eu percebo isso, sim. Isso aí. E eu entrei em crise, eu não percebi. Eu até falava com minha esposa, cara, eu sendo crente, sendo cristão, passando por tudo isso, não acredito, cara. Mas a primeira crise, cara, eu lembro que eu estava vindo da igreja, lá de Itambi, e nessa trajetória, quando eu cheguei na serrinha aqui de Vazes, das moças, Deus falou comigo. Deus falou comigo, é momento de refrigério. Eu ainda não tinha tido nenhuma crise, cara. Mas eu estava muito acelerado na empresa, pensamento, síndrome, eu estava com uma síndrome de pensamento acelerado. Depois eu passei a entender o que eu tinha antes. Né? A ansiedade das coisas acontecerem, as coisas às vezes não aconteciam, porque eu queria fazer com meus próprios braços e não queria confiar em Deus. Né? Você acaba acostumando, né? Que entra na rotina de igreja, de trabalho, casa, igreja, e você não percebe quando você já está longe há muito tempo. Né? Você não está dentro, você está fora. E aí Deus falou comigo que era um momento de refrigério. Deus me avisou ainda que eu precisava descansar. E eu falei com a minha moça, com a minha esposa, o que é refrigério, Jéssica? Ela começou a pegar o dicionário, falou tudo que é refrigério, tudo. Eu entendi. Ela, você não sabia? Não, eu sabia de tudo isso. Sabia que eu preciso descansar, sabia que é o momento de parar um pouco, né? Mas eu precisava ouvir de alguém. Porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, as outras coisas também do mundo entram pelo ouvir, cara. Se você começa a ouvir muita coisa ruim, cara, você começa a reproduzir coisas ruins. Olha só que incrível. Isso é loucura. Se alimentar de coisa ruim. A mesma coisa é a fé. Se você se alimenta de coisas de Deus, você vai reproduzir coisas de Deus na sua vida. Entende? Nós nascemos para ser igual a Cristo. A Bíblia nos ensina isso, ser parecido com Ele, buscar ser igual a Ele. Porque a própria palavra diz que nós faremos coisas maiores do que Ele, é o que Ele nos ensina isso. Isso fica muito claro para mim. E aí eu tive a primeira crise. O que é a crise do pânico? Você tem um start na sua cabeça, né? Aí, no primeiro momento eu estava tranquilo, só estava com a dormência no braço esquerdo, foi o primeiro sintoma. Uma dormência no braço esquerdo. Eu acordei e aí eu falei, vou orar. Comecei a orar. Aí daqui a pouco eu estou batendo no braço e o braço continuava dormente, aquele formigamento, mas não é um formigamento normal, sabe? Parece que é algo lá dentro, cara. É muito estranho, cara. Eu batia. É diferente, cara. E nada. Falei, vou lá na cozinha, bebi um copo d'água, voltei e continuei com a mesma dormência. E aí acordei minha esposa, amor, eu acho que eu tô passando mal. É igual o que eu te falei, aquilo que você libera, se você não prestar atenção, se você começa a liberar um monte de coisas ruins sobre a sua vida, ou se liberar algo ruim que poderia acontecer, mas não aconteceu ainda, você pode ter certeza que vai acontecer. Pode ser, porque você gerou uma fé errada. É uma fé errada, é igual a oração errada. Gerou uma fé errada. Gerou uma fé naquilo que ainda não aconteceu, que poderia acontecer. Eu gerei uma fé que não estava acontecendo, estava tranquilo, cara. Se eu ficasse calmo, aquilo ia passar. Era só ficar tranquilo e ficar calmo. Só que foi meu primeiro encontro, o meu primeiro contato com o pânico foi esse. Então, por não conhecer, eu estava morrendo. E aí, quando eu liberei a palavra que eu estava passando mal, aí começou tudo a acontecer. A minha visão começou a ficar turva, o coração acelerou, todos os sintomas de um AVC ou um infarto. Eu caí e vem um desespero. Aí vai para o médico, aí o médico faz aquela série de exames, quando ele detecta que não tem nada, ele fala, cara, psicológico, é da tua cabeça. Volta para casa. Aí me deram um remédio lá forte, lá na época, mandaram para casa, voltei para casa. E chegando em casa, continuei com crise. Minha esposa ligou pro bombeiro.
E o bombeiro orientou a gente voltar para o hospital, que eu não poderia ficar daquele jeito em casa. Voltei para o hospital e tomei outra injeção. E aí foi quando eu custei a dormir, cara. Esse processo foi de 1h da manhã, eu cheguei em casa às 10 da igreja, 1h da manhã eu tive a crise, esse processo foi até quase 6h da manhã. E aí foi quando eu consegui dormir. Acordei por volta, mais ou menos, depois às 10h. Aí eu já entrei em outro nível, na depressão. Aí só chorava muito. Chorava muito. E com a família, uma casa para sustentar, uma família ali para estar trazendo alimento para casa. E como é que vai trabalhar? Completamente debilitado, né? E minha esposa, cara, nessa época, ela foi uma mulher de muita fé, cara. Porque ela tinha acabado de casar comigo, a gente estava na lua de mel e ela nunca desistiu de mim. Né? Pouco tempo ali, né, de convivência, ela nunca desistiu. Ela acreditou. Tinha dias que ela nem dormia. Porque eu comecei a ter um pensamento de morte. Depois da depressão, eu entrei no estágio eu chamo de nível terror. Comecei a pensar que ia morrer a todo momento. Todo momento. Além da depressão que eu estava, junto com ansiedade, pânico, pensamento acelerado, pensamento de morte. Chegou. E aí, então tinha uma sacada lá em casa, assim, né? E aí eu chegava na sacada e olhava lá para baixo. Aí tem um fio que passava assim na frente da sacada, bem alto, né? Aqueles postes, luz alta, acho que aquilo ali é uns 9 metros, sei lá, não sei o tamanho daquele poste. Mas eu sei que passava assim, rente ao poste, cara. E dava para se machucar, ou até morrer, caindo ali. E aí eu escutava aquela voz, né, cara, falando no meu ouvido, cara, pula, cara. Você não consegue pular. Caramba. Você não consegue, cara. Eu duvido que você pula e você consegue ficar agarrado nesse fio ali pelo menos por uns 5 minutos. Você não consegue, você é um fraco. Era o que eu ouvia, cara. E eu falava, cara, eu tô ficando maluco. Não é possível, cara. Essa voz tá me estressando, tá me irritando, cara. Eu ficava, cara, eu vou pular, meu irmão. Que isso? Eu vou pular, cara. Eu vou pular. Eu ficava... Mas o que me segurou, cara, foi exatamente a palavra. Foi tudo aquilo que eu estudei lá no início que me enraizou, foi isso. Eu lembrava, cara, eu sou cristão, cara. Eu preciso acreditar em Deus, cara. Sabe, eu preciso acreditar em Deus. Mas eu não sabia como gerar fé. Não sabia mais, cara. Eu estava completamente longe. Eu tinha um conhecimento da palavra, mas não conseguia acreditar que aquilo ia fluir. Entende, cara? Entendo. E aí minha esposa, contei para minha esposa, né? Ela entrou em processo de oração, pegava na minha mão, ajoelhava, orava. E aí as coisas foram caminhando. Mas o que me fez sair desse estágio foi a oração dela e a ação que ela teve. A ação que ela teve foi, ela comprou um curso de teologia. Vestido, tu vai estudar a palavra, cara. Tu vai não só estudar, tu vai passar a ensinar essa palavra. Eu acredito. E aí ali foi onde eu comecei a me levantar, cara. Vai ter sua virada ali. Foi a virada de mesa, foi ali. Foi conhecendo quem Deus é. Passei a me conhecer melhor. Cara, que isso é incrível, cara. Porque meu microfone tá dando problema aí. Mas na hora que eu ia falar, cara, porque tipo, eu ia comentar pra ver como é que acontece, né? Porque, pô, esse tema é até pesado, porque tipo, minha mãe já teve síndrome do pânico e depressão ao mesmo tempo. Né? Sim. Só que durante muitos anos, então tipo, pegou minha infância até minha adolescência, eu peguei assim, ó, já tentou tirar a própria vida também. Aí acabou que isso passou pra gente. Eu também tive depressão profunda por um bom tempo. Também já tentei tirar a vida também. Sim. E eu ia até perguntar isso, não chegou a afetar o pessoal, a família, assim, né? Ah, a família, sim. A família adoece junto com você, né, cara? Mas quando você tem alguém dentro da sua casa que ora, que jejua, que busca intensamente pela sua cura, o milagre também acontece. O milagre também... É tipo aquele jovem que está no tráfico, mas tem a mãe crente mesmo, de verdade. Né? Aí chega os vizinhos, começa a falar, seu filho é traficante. Ela fala, não, meu filho não é traficante, meu filho é pastor. Seu filho é traficante. Não, meu filho é pastor. Deus falou que ele vai ser um pastor. Aquilo que está acontecendo com ele hoje não é a realidade dele. Isso vai mudar.
E passa um tempo, o cara Muda. se converte e vira um pastor. Isso é real, cara. Foi exatamente o que aconteceu. A oração dela começou a me transformar. E a ação que ela teve, ela comprou um curso para que eu pudesse estudar a teologia e comecei a entender quem Deus é, de verdade, é profundo, já em águas mais fundas, né? E aí eu comecei a entender quem eu sou. Mas tudo isso acompanhando, é lógico, fiz um tratamento senão o pessoal, né? Gente, os profissionais, a gente precisa entender uma coisa. Exatamente. Olha só o que a gente precisa ter. Quando eu costumo associar isso ao filho pródigo. Quando você não consegue retornar para casa, você precisa de ajuda. O filho pródigo sabia o caminho, ele voltou. Mas quando você não consegue retornar ao seu estado normal, você precisa de ajuda, sabe? Eu busquei a ajuda do psicólogo, psiquiatra, tomei remédio, taxa preta, por mais de 6 meses. Meu processo também foi quase 10 meses isso. Né? E a gente vê pessoas que ficam anos, igual o Kiko falou, anos. Né? Mas a questão é, cara, você precisa decidir, cara. E precisa ter alguém que agarre sua mão, sabe? Porque quem sofre, quem está sofrendo com isso, ela não precisa de uma explicação. Ela precisa de alguém que realmente vai agarrar a sua mão e vai te levantar. É isso que ela precisa. Porque ninguém consegue explicar a depressão. Porque a depressão você sente tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo você não sente nada. Não tem uma explicação. Só precisa que alguém te abrace. Realmente é assim. É. Só precisa que alguém te abrace, cara. Se alguém te abraçar, você vai se sentir seguro e aí as coisas vão fluindo. Aí você vai conseguir retornar aos poucos as medicações, o psiquiatra, o psicólogo. Minha última sessão no psicólogo, ele falou para mim, Steve, hoje eu fiz eu já estava avançado no curso, né? Tá evangelizando ele ali também, né? Ele, Steve, em vez de eu fazer uma consulta, em vez de você tá recebendo uma consulta minha, eu recebi uma consulta sua. Hoje que foi tratado foi eu. Olha que incrível. Entendeu? Incrível, cara. Aí a resposta é aquela questão do começo, da testificação de que realmente o milagre aconteceu. Sabe? Você precisa buscar o milagre. E é o que eu faço hoje. Aí vem aquela situação de parte meu. Agora é manter o milagre. É continuar seguindo Jesus, se aprofundando cada vez mais e sem medo de entrar em algo mais profundas que Deus vai te colocar. Porque esse é o próximo nível. Eu tenho pra mim que o milagre ele é provocado, cara. Isso. Sabe? Ele é provocado ali. E você estava falando uma questão que ele disse uma palavra, certo? Ele falou uma frase ali e aquela frase começou a se tornar uma realidade na vida dele. Sim. A matemática ali, tem um estudo que diz que quando você começa a pensar em coisas na tua mente, em algumas crenças, aquilo ali, o teu corpo ele dá um jeito de disponibilizar recursos para que aquilo ali aconteça. Sim. Seja algo bom ou algo ruim. Isso. Certo? Então, quando você for no médico, justamente nesses casos específicos, ele foi no médico ali, não tinha nada no corpo dele, era 100% psicológico. Sim. Aí, o que está dizendo isso é a matemática do cérebro, é a ciência. Aí a Bíblia vai falar o seguinte, assim como imagina no teu coração, assim é na realidade. Sim. Verdade. Ou seja, a ciência só copia a Bíblia. Só copia a Bíblia. O que tem na ciência e funciona é o que está na Bíblia. Sim. O que não funciona na ciência é porque não está na Bíblia. Não tá. Certo? O mais incrível é que acontece. Por que a gente precisa ter o profissional? Porque o profissional vai te dar uma segurança. Quando você está no desespero, quando você não tem... A fé não está acontecendo, a sua crença em Jesus não tá fluindo, você precisa dessa ajuda, cara. Porque você pode ter certeza, senão você vai morrer. Se eu não busco essa ajuda, provavelmente eu não estaria nem aqui hoje no podcast. Mas, é como eu falei, eu sou insistente, cara. E eu continuei perseverando. Minha esposa orava, e ao mesmo tempo que ela orava de um lado, eu estava chorando do outro. Mas, mesmo assim, eu seguia aquilo que ela falava para mim. Xi, você não vai jogar, você não vai se jogar, você não vai morrer, você vai sair dessa, você vai sair dessa. E me abraçava, e me beijava, fazia carinho, pegava na minha mão. E isso foi me levantando, que isso foi... É como se fosse dando energia, sabe, cara, lá dentro. E aí a fé vai acendendo automaticamente, cara. Você vai lendo a palavra, o carinho, o amor da sua esposa, ou da sua mãe, ou de algum parente mais próximo ali, cara. A única coisa que você não pode deixar de fazer é de compartilhar o que você está sentindo.
talvez aquilo pode acabar com a sua vida. Cara, isso é incrível, cara, porque me fez lembrar que uma vez eu ouvi de uma pessoa, ela falou assim, se eu pudesse, eu vivia sem encontrar com pessoas, sem encontrar com gente, sabe? Eu olhei assim pra pessoa assim e tal, falei, pá, como é que você vai viver sem encontrar com pessoas, sem encontrar com gente, pô? E nessa situação, se ele não tivesse a esposa dele ali, se não tivesse profissional, como é que você vai viver sem pessoa? Não tem como, cara. Então, eu acho que todo ser humano ele deveria saber ser especialista em lidar com gente. Claro, cara, com certeza. Sabe? Porque não adianta. A vida, tudo que vem na tua mão é através de alguém. Sim. Tudo que sai também é alguém. Sim. Nem que seja você. Sim. Então, se você não sabe lidar com pessoas, você não vai saber viver nesse mundo. Então, assim, nesse ponto que você está falando, existe uma pesquisa comprovada. Depois você pode até pesquisar, se não me engano, acho que foi na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, onde essa pesquisa ela fluiu, acho que em torno de 75 anos. É exatamente nessa questão, que o ser humano precisava de um do outro. O tema dessa pesquisa era o que o ser humano precisava para ser feliz. E essa pesquisa fluiu durante 75 anos. Acompanharam, acho que em torno de 100 pessoas. Que isso? E ao decorrer dessa trajetória toda, eles descobriram que o ser humano precisa um do outro para sobreviver. É aquilo que a Bíblia já fala em Gênesis, né? Que Deus fala que para Adão e Eva multiplicar. Ou seja, eu entendo ali o seguinte, multiplique para que vocês possam se relacionar mais, né? Um com os outros. E assim vai. A gente sempre vai precisar de alguém, cara. Sempre. Sempre. Né? Sempre. Não adianta você se isolar. O isolamento vai te levar a um poço. Um poço. Não vai te levar a uma libertação. Vai te levar sempre para um poço. Cara, surreal demais, cara. E esse papo do profissional aí a gente já teve também num podcast que foi da Luzia, né? Psicóloga. A Luzia falou sobre psicologia. Psicanalista. E ele foi o que teve um psicólogo. E o que aplicou. Então isso é deixado bem claro. Ele que você precisa de um profissional. Se você estiver precisando, né? Exato. Procura um profissional, pelo amor de Deus, gente. E sabe o que é o mais incrível disso tudo? Que a pessoa, todo final de semana, ela sai, ela gasta o dinheiro dela com pizza, com rodízio, com festa. Pelo menos uns 200, 150 reais. Mas ela não tem coragem de dar esse valor num profissional por 1 hora pra fazer a vida dela melhor. Pra trabalhar a mente dela. Não tem coragem. Ela fala que é caro. Mas a pizza não é cara. A pizza não é cara. Que vai deixar ela maior, vai acabar com a saúde dela. Vai deixar ela maior. Enquanto o profissional que vai ajudar ela com um psicológico ali, vai ajudar ela na vida dela, centralizar ela para que ela possa crescer muito mais, prosperar muito mais. Não, é caro. É caro. Então você vê que são questões de escolhas, que a gente pode escolher o certo. Certo? Com certeza. Assim, o recado que eu deixo é que se você não quer ter síndrome do pânico, depressão, ansiedade, eu vou deixar uma dica do sucesso. Não deixe sua mente vazia. Ocupe sua mente com Deus. Faz isso que você vai fluir. Você não vai ter pânico, você não vai ter síndrome de nada. Você vai fluir. A síndrome do pânico, ansiedade, depressão só vem quando a mente está vazia. Ela não entra quando a mente está cheia. Por que Jesus, quando ele entra no deserto, você pode reparar, qualquer um de nós, se coloca no lugar de Jesus, entra no deserto. Né? Vamos dizer que a gente está entrando no deserto, o diabo está usando a palavra. Exatamente. E qualquer palavra que ele utilizasse contra mim, você ia acreditar. Ele está usando a Bíblia. Não está usando algo fora da Bíblia. Mas Jesus estava com a mente tão poderosa, tão cheia de Deus, que ele identificou que era o diabo. E nada entrou na mente dele. Que ele já sabia quem ele era e o propósito que ele tinha para cumprir aqui na Terra. É a palavra, cara, não adianta. Não tem como fugir disso. Nós só conseguimos sobreviver através de Deus. Não conseguimos sobreviver sem Deus. Nós nascemos para Deus, não para viver sem Ele. Essa é a palavra. Cara, sucesso demais, cara. E pra gente poder já começar a caminhar pro final, né? Que isso, mas já, gente? Caminhar pro final. Que isso? Passa muito rápido, cara. Passa rápido, cara. Passa rápido. Caraca! E aí a gente queria que o Steves falasse um pouco aí sobre o seu propósito aí, assim, bem claro aí. Teve uma frase que você comentou comigo, que foi que você morreu de fato na tua vida e viveu de novo. Morreu e reviveu. E deixa também um conselho aí pro pessoal que tá assistindo, a pessoa ali, porque tem alguém ali agora que tá recebendo muito. Fica à vontade se quiser mandar mensagem pra galera. Sim.
Dar um abraço aí para todos aí que estão vendo esse vídeo, esse podcast. Espero que esteja ajudando bastante vocês nessa caminhada. É muito importante a gente ter essa consciência, né, das nossas atitudes, dos nossos atos no dia a dia, porque isso vai influenciar muito naquilo que a gente está vivendo. Eu chamo isso de frutos do Espírito. Né? Aquilo que você demonstra dentro de você, né? Aquilo que tem dentro de você, você colocar para fora, mostrar quem você é em Deus. E é buscar sempre. Mandar também um beijo para minha esposa, né? Eu não sei que dia isso vai ao ar. Não pode faltar. Mas hoje é aniversário de casamento, né? Aí, ó, parabéns. Vamos bater palma aí, é isso aí. Pelo amor de Deus. Palma. Parabéns, Jéssica. Sendo gravado num dia especial, hein? Isso aí, mulher da minha vida. Olha, né? Daqui já vamos sair, né? Para um jantar vamos liberar romântico. O homem. Né? Não vamos travar muito o cara, né? A noite é uma criança. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de alegria. Assim, cara, você perguntou sobre que eu morri e nasci, né? Sim. Acho que você está falando sobre a minha infância, não é isso? Assim como chegou a comentar comigo. Sim, assim. Foi em torno de 2 anos e meio de idade, eu caí num poço. É sempre a questão eu sempre vou falar essa é a questão da palavra, né? A palavra sempre vai ser verbalizada. Aonde eu passar, eu sempre vou tocar isso da palavra, que é o poder da palavra. A palavra de Deus tem poder, né, sobre a sua vida. Mas aquilo que você libera também, que fora da palavra, também pode contrariar você ou te machucar. É o poder da palavra. E quando eu caí no poço, cara, devo ter ficado em torno de uns 10 a 15 minutos. Minha mãe conta que mais ou menos esse tempo. E aí, quando um tio meu me achou, pegou pelo cabelo e me levantou. A história que as pessoas me contam. E aí me leva ali para um lugar ali, e meu pai me bota no chão, e meu pai solta uma palavra. Meu pai é uma pessoa que não sabe ler nem escrever, é um homem que veio da roça. Bem da roça mesmo, sabe, cara? E meu pai, ele solta uma palavra e fala que se Deus existe, não deixaria o filho dele morrer. Porque você pensa, uma criança que está por mais de 10 minutos debaixo d'água, eu já conheci. Debaixo d'água, agora que cara. Eu vim ver a proporção. Eu caí num poço, cara. Não, mas eu achei que o poço tava sem água, cara, juro. Poço, fantasma, cara. Eu achei que o... Fantasma, cara. Carne e osso. Só pra... Não, é carne e osso. Ele é real, cara. Galera. Caraca, pô. Surreal. Não, tem até um filme, né? Já viu? Negócio de um rapaz que fica 15 minutos debaixo de gelo também. Tá maluco. Sim, já vi. 10 minutos debaixo d'água, cara. Por aí, cara, 10 a 15. Ninguém Nem sabe explicar o tempo. Né? O Aquaman em pessoa aqui. Que isso? E aí... Caraca, bateu recorde. Qual é, cara? Guinness Book, tô aí. Aí acontece, o meu time me tirou dali, meu pai solta uma palavra que se Deus existisse, não ia deixar o filho dele morrer. E aí veio uma pessoa e me levou para o hospital. Chegando no hospital, o parecer médico foi só um milagre. Já estava roxo, já estava com o beiço todo já sem cor, sabe? Tudo já, assim, praticamente, pelo minha mãe conta, 99,9% já morto. E eu acredito muito que foi aquela palavra que meu pai soltou, que liberou, e ele também acreditar que eu ia sair daquela situação. E eu lembro que minha mãe conta que acho que um dia e meio eu fiquei no hospital. 1 dia e meio. E aí o médico ligou pro meu pai, vem buscar seu filho, porque ele tá correndo o hospital inteiro. Não para, não sei o que aconteceu com ele. Caraca, acordou já 220 já. 220. E aí isso aí foi uma grande trajetória ali, né, cara? Eu lembro dessa história. Eu fico alegre, porque isso só faz entender que o propósito que Deus tem sobre a minha vida, o que Ele quer fazer sobre mim, né, através de mim, deve ser muito poderoso. Exatamente como um podcast desse, ajudando pessoas, né? Sempre para ajudar alguém. Sempre fazer algo por alguém. Sim. Senão eu teria morrido lá atrás. Caraca, moleque. Essa história... Foi. Caraca. Literalmente, morreu e reviveu, cara. Cada pessoa com histórias incríveis você só vê aqui, cara. Caraca. É só aqui que você vê essas histórias incríveis, cara. Ele morreu, Jesus voltou. É isso, cara. Passou pelo pânico aí. Pânico, morte. E provou que é possível através da fé inabalável e com obras. Tudo é possível. É possível. Não, tem questão de desespero também. Se ele deixasse o desespero ter tomado, que nem o negócio
do carro e do terreno dele. Se tivesse entrado em desespero e tivesse vendido tudo. De repente teria feito uma cirurgia que hoje em dia você estaria pior, nem andando. Estaria nem andando, exatamente. Poderia estar na cadeira de roda. Né? E hoje eu estou tranquilo, não sinto nada, estou bem. Né? O problema que eu tenho hoje é um problema normal, comum. Se fizer muito esforço, é lógico, você vai sentir um desconforto, como qualquer ser humano. A idade vai chegando também, né? São jovens, são meninos ainda. 21 anos agora, pô. Mas, enfim, né? Mas é assim, cara, Deus pode, cara. Deus pode fazer coisas impossíveis. Sabe por quê? Porque as coisas possíveis foram feitas para nós. Aí, ó, as frases aí. Vai anotando essa frase aí, galera. Aí, cara? Aqui é só aqui no Céu do Talk. Já metralha esse like aí, cara. O possível é função da inteligência, cara. Nossa função, cara. Nossa função. É isso, cara. É isso. Steve, sucesso. Valeu. Já chegamos no fim. Chegamos no fim. Tudo tem um ponto A, ponto B. E a gente chegou no nosso ponto B aqui e com certeza, mais pra frente a gente vai trazer mais. Vocês viram aqui que o Steve aqui é a caixa de experiências e só o que ele soltou aqui já, você vai ficar só com um gostinho da pontinha do iceberg. Exato. Tá mais pra frente aí, com certeza. Vai ter, a gente vai chamar mais pessoas, a gente vai fazer uns collabs aqui com outras pessoas, todo mundo junto, contando experiência, e vai ficar um mesão no podcast. Um podcast vai ficar... Você nunca viu isso, tenho certeza, um mesão de podcast com mais de 5 pessoas falando experiência. Você nunca viu isso. Você nunca viu isso. Dessa, hein? Tá? Então a gente vai... Esse aqui é disrupção, entendeu? Você vai... Só essas ideias, só aqui no Céu do Talk que você vai ver isso, tá? Só essas coisas diferentes. Então, te peço, compartilha com alguém, porque você não vai ser egoísta. Eu não quero nem pensar que você não vai compartilhar isso aqui com outra pessoa. Se você tá ouvindo isso aqui de novo de mim e não compartilhou, cara, vai ficar uma pulga atrás da sua orelha até você compartilhar. Compartilha, tá que alguém pode estar precisando. Compartilha, tá precisando. Beleza? Joga no status, você tem WhatsApp, você tem Instagram, tem Twitter, tem Threads agora, né? A nova rede social. Inclusive, segue a gente lá no Facebook, Instagram. Segue o Céu do Talk no Instagram, porque isso aqui é justamente para alcançar pessoas e transformar vidas, tá bom? Amém. Então, pessoal, Kiko, deixa a mensagem final aí, quer? Pode falar aí. Eu tô feliz. Importante. Não, gostei. Não. O de hoje eu gostei muito. Tocou num assunto que já vivi e eu entendo certamente o que ele falou aí. Sim. Então, pô, é uma coisa muito feliz. Quero ver seu testemunho da audiência, hein? Eu vou ser convidado, tá? Eu vou ser convidado. Kiko aqui no podcast, aí, ó, tá ao vivo, fazer uma experiência. Se falar, vai ter que sair. Acabei sendo convidado no próprio... Isso aí. É só aqui, o convidado... Só aqui. O convidado me convidou, mano. Ó, eu aceito, hein? Tá gravado aí, eu aceito. Isso aí. É isso aí, e vou passar as palavras finais pro nosso convidado aí, porque o cara é brabo. Obrigado pelo convite, né? Agradeço louvo a Deus pela vida de vocês, né? Para mim foi algo assim incrível, tremendo, né? A questão do podcast, essa ideia, né? Eu creio que o Espírito Santo está conduzindo essa ideia de vocês para potencializar exatamente as plataformas digitais que precisam muito de conteúdos como esse, né? Para estar fortificando sempre alguém que está do outro lado, tirando alguém de situação difícil, né? Então, esse é o meu até logo, né? Creio que... Até logo. Vamos voltar mais vezes aí, com né? Certeza. Olha, eu tô me convidando. Com certeza. Mas vai voltar aí. É isso aí. E obrigado, cara. Valeu, Neilton. Neilton generoso. Neilson generoso. Neilson generoso. Marcelinho ali, ó. Nosso editor grande, Marcelo. Todas as redes sociais vão estar aí na descrição do vídeo, ó. De todo mundo que tá aqui na mesa. E é isso, né, galera? É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado por ter assistido. Esse foi mais um Cedro Talk. Até a próxima. Tchau. Valeu, galera. Tamo junto. Au!